Olá, amigos, tudo bem? Que alegria estarmos juntos, hein? Estamos começando hoje uma linda jornada, uma caminhada nesta campanha anual da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é os 10 dias de oração e as 10 horas de jejum. Aliás, as 10 horas de jejum estão vindo por aí. Vai ser uma linda programação aqui na nossa igreja do Espaço Novo Tempo Marizal, 22 de fevereiro. Marque na sua agenda. Traga amigos para participarem deste programa especial que vai acontecer aqui na nossa igreja. Eu aproveito para dizer que você precisa curtir, compartilhar, nos seguir nas redes sociais. Pega esse link desse material aqui, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, para que as pessoas possam acompanhar os 10 dias de oração aqui com a gente no nosso canal, Espaço Novo Tempo o Marizal. O nosso Facebook é o mesmo nome, Espaço Novo Tempo o Marizal. E no Instagram é Espaço NT o Marizal. Acompanhe a gente nas redes sociais para você ficar por dentro de todos os programas e do andamento das atividades aqui da nossa amada comunidade. Nós iremos passar 10 dias aqui com programas especiais, falando dos temas, né, das temáticas aqui desta nossa campanha. Esse ano, o nosso tema é Vida Plena, Princípios Divinos para uma Saúde Integral. E nesses 10 dias nós vamos ter a alegria de ter pessoas especiais com a gente aqui, compartilhando os temas para que você, dentro do seu carro, às vezes na academia, indo para o trabalho, você pode assistir e ouvir a gente através desse programa especial aqui, tá bom? Então, se você assistir esse episódio, eu espero que você esteja assistindo, acompanhando, não perde os outros 9, hein? Para que todos os dias você esteja por dentro desse tema tão especial, Vida Plena, Princípios Divinos para uma Saúde Integral. E eu tenho a alegria de receber com a gente hoje aqui um casal muito especial aqui da nossa comunidade, Sindeval e Virgínia Santos. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Tudo bem, pastor. É um prazer grande estar aqui participando mais uma vez desse projeto tão maravilhoso, né, que são os 10 dias de oração. Bênção receber você, Virgínia. Com certeza. Os 10 dias de oração já é uma tradição, né? E com certeza é um período que a gente... Não que a gente não deva buscar a Deus todos os dias, mas a gente lembra com mais eficiência desses propósitos que Deus tem para cada um de nós. Essa é uma tradição boa, né, Virgínia? E o Sindeval, você quer falar um pouquinho do Bibliaon, amigo? O Bibliaon bombou ali no segundo semestre do ano passado, né? E você está à frente desse projeto. Você quer falar um pouquinho do Bibliaon para os nossos amigos que estão nos assistindo aqui? Olha, para você que está acompanhando, o Bibliaon ele está voltando essa semana. Temos aqui 2 convidados especiais que não são daqui, né, de Belém, são da Bahia, que vieram da Bahia para cá para poder participar. E acompanhe porque muita coisa boa vem aí. Se você quer conhecer um pouco mais sobre a Bíblia, compreender sobre interpretação de texto, é o caminho, é o Bibliaon, tá bom? Fica ligado. Perfeito. Bibliaon é um programa que faz parte do nosso casting ali, né? De programas aqui do nosso núcleo, o Maricast. Nós vamos então para o nosso tema de hoje. Hoje o tema número 1, saúde integral. Antes de a gente começar, nós iremos fazer uma oração. Quem vai orar para a gente? A Virgínia vai fazer a oração para a gente. Vamos orar então. Amado Deus, eterno Pai que está no céu, Senhor, muito obrigado porque estamos tirando esses 10 dias para estar cada dia aprendendo um pouco mais de Ti, os Teus planos e Teus propósitos para cada um de nós. Nos ajuda a pormos em prática e abençoa o que iremos estudar neste momento. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Todos os dias você vai perceber que nós iremos ter um texto bíblico onde nós vamos extrair, né, algum detalhe importante, alguma diretriz significativa do texto bíblico para a gente poder se aprofundar mediante a orientação da palavra profética. E o texto de hoje é 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. Eu quero ler aqui na Sagrada Escritura para você que está nos acompanhando nesse momento. O texto bíblico diz o seguinte, 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Interessante que o apóstolo Paulo ele fala aqui para a igreja de Corinto que a adoração, que é fazer a glória, dar glórias a Deus, que é a adoração, ela não está restrita apenas a uma situação litúrgica de culto, né? Eu me lembro, por exemplo, que o pastor Guilherme Schultz,
lá do Mato Grosso. Um abraço para o pessoal do Mato Grosso que está nos acompanhando. O pastor Guilherme Schultz, ele pegava a faca e o garfo e ele dizia: isso aqui é adoração, né? Então, se a gente estiver comendo ou bebendo, a gente também está adorando, né? Sindeval, Virgínia, isso é um grande desafio, né, para a vida espiritual, é a gente levar a adoração para fora das portas da igreja, não é isso? Pastor, a gente entende assim, pela experiência, a gente pode pensar aqui em Abraão, né? A Bíblia diz que Abraão, por onde ele passava, ele erguia altares, né? Então ele estava sempre ali adorando a Deus. E nós, como cristãos, a gente tem esse desafio de sermos adoradores não somente no templo, não somente em casa, mas na rua, no trabalho, né, no trânsito. E é difícil isso, né? Você poder, imagina, aqui Paulo está falando de comer e beber, mas dirigir também, para a honra e glória de Deus, né? Você poder trabalhar no seu trabalho, atuar. Então, tudo deve ser para a honra e glória de Deus. E maravilhoso é que agora, nessa semana dos 10 dias, esses 10 dias, essa lição ela vai trazer essa relação agora da saúde com a adoração, né? E esse é algo que é muito importante para nós. A adoração vai além dos cultos da igreja, né, Virgínia? Sim, com certeza. E sobre altares, né? Os altares que Abraão erguia servia também como testemunho da adoração dele. E na nossa vida, o dia a dia, aquilo, quando a gente segue os preceitos de Deus, a gente está demonstrando a todos que nos conhecem que nós temos um Deus a quem servimos e Ele é o nosso guia, né, em todos os aspectos da vida. Eu lembrei agora de uma situação, né, em que nós fomos numa confraternização da empresa e eles sabiam que nós éramos adventistas e a gente estava comendo com todo mundo, só que a gente optou por comer conforme os nossos hábitos, né, nossos princípios. E a gente agiu naturalmente como sempre, né? Mas quem estava lá ficou observando a nossa postura. E provavelmente se nós não tivéssemos seguido os nossos princípios, seríamos acusados, né? Mas o nosso testemunho, ele é importante porque a gente em tudo dá testemunho, né? Inclusive na alimentação. Exatamente. E o nosso material, ele vem falando também, Sindeval, Virgínia, que normalmente a gente só pensa na lei de Deus, a chamada lei moral, que fala de não matarás, não adulterarás, né? Não dirás falso testemunho, não cobiçar. Esses preceitos que todos nós já conhecemos. Só que a palavra profética vem dizendo que a lei de Deus ela é muito mais larga, é muito mais profunda e há outros aspectos que precisam também ser considerados. E tudo para o nosso próprio benefício, né? Interessante. De que outra forma a gente podia compreender esse aspecto da lei de Deus? Bem, pastor, eu entendo que, assim como Deus deixou os 10 mandamentos, Ele deixou leis físicas, né, e leis de saúde. Então, como é que por exemplo, uma lei da física, 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Isso. Então, se eu não respeito essa lei, o que vai acontecer? Vai ter um acidente, né? Vai haver uma fatalidade porque haverá um choque. Então, essa lei precisa ser respeitada, né? A lei da gravidade, ela diz que tudo é atraído para baixo. Então, se eu pulo de uma certa altura, eu sei que eu vou cair. É a lei. Então, com relação às leis de saúde, né, Deus também ele quer que a gente conheça essas leis, a gente estude essas leis, para saber como funciona o nosso corpo, né, o que gera energia, o que é proteína, né, qual é a vantagem da água, do ar puro, do exercício físico, né, da leitura. Então são hábitos saudáveis que Deus orienta, não está assim escrito na Bíblia, né, ou nos 10 mandamentos, mas quando você busca conhecer, estudar, você vai perceber que existem sim leis ali que você deve respeitar para que o seu corpo tenha saúde. As pessoas às vezes podem achar, Virgínia, que a gente... Por que Deus vai se importar com o que a gente tem que comer, né? Muitos detalhes ali, por exemplo, você falou da questão dos princípios, a questão de alimentos imundos e alimentos puros que podem ser comidos, né? Muita gente não conhece isso, Virgínia. A pergunta é, por que Deus se importa com os aspectos que tem que ver assim com por exemplo, na Bíblia tem leis sanitárias.
Mas por que Deus foi tão detalhista com essas coisas? Tem uma razão de ser, não tem, Virgínia? Eu acho que a principal razão é porque Ele nos ama, né? E Ele quer nos ver bem. E a outra é porque nós acreditamos que nós somos o templo do Espírito Santo. E ninguém quer viver numa casa que esteja desmoronando, que esteja com o telhado quebrado, piso, faltando alguma coisa. A gente quer ter uma casa plena, uma casa aconchegante, uma casa... E como o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, ele tem que estar limpo, ele tem que estar pronto para receber esse Espírito Santo. Então, quando a gente fortalece o nosso corpo espiritualmente, a gente está colocando essa casa pronta para receber. E se a gente colocar isso em mente, tudo que a gente faz, tudo que a gente... se a gente caminha, faz um exercício físico, se a gente se alimenta corretamente, como os princípios de Deus, a gente faz isso para a honra e glória dele. Amém. E é interessante, pastor, desculpa interromper. Sim. Eu estava assistindo só um pedaço ali, um recorte, né, do podcast do Celso Portiolli, né, entrevistando ali, eu não sei se era um professor, um biólogo, um médico, falando sobre o porco, né? E a pessoa ali entrevistada estava dizendo para ele que todas as toxinas do porco, elas se acumulam na gordura do porco. E as pessoas não sabem disso. E as pessoas utilizam muito a gordura do porco. E aí ele toma um susto. Ele, o Celso Portiolli, né, ele toma um susto lá. Ele fala assim, mas logo a gordura, porque é o bacon, né, aquilo que é muito mais usado em frituras, em banha de porco e tudo. Então, essa é uma orientação que está aí na Bíblia, né? Deus já estava falando sobre isso. E um outro aspecto também, que o senhor colocou sobre a questão das leis sanitárias, hoje se entende, por exemplo, quando Deus pedia que o seu povo fosse circuncidado, não era somente uma questão de aliança, mas ali também havia uma questão de saúde. Hoje é comprovado que as mulheres que são casadas com judeus, né, é quase que zero, né, o câncer do colo do útero, né? Então ali há um princípio de saúde que Deus já estava orientando o seu povo para seguir. Exatamente. Há um outro aspecto que é o seguinte, a gente é um povo tão esclarecido, Sideval, Virgínia, que a gente tem as informações, né? Mas o ser humano tem o grande desafio de tirar a orientação do papel, da Bíblia, das diretrizes que a gente tem proféticas, e a gente colocar em prática. Inclusive, essa é uma das razões, todos os dias, meus amigos, durante essa nossa campanha, nós vamos ter motivos de oração. E um grande motivo, uma grande razão que a gente vai ter para a gente poder orar, é a gente suplicar a Deus para a gente poder praticar o que a gente conhece. Eu imagino que esse seja um grande desafio, né, Virgínia, Sideval? Com certeza. Eu fui acometida, né, de uma doença autoimune. E hoje eu percebo o quanto é importante fazer exercício físico. E o quanto isso está me fazendo falta agora, né? E a médica, a primeira recomendação dela, olha, assim que você estiver bem fisicamente, você tem que fazer exercício físico. E essa é uma orientação que já estava lá na vida. Eu já tinha essa orientação. Eu não precisava ficar doente para entender que isso é importante. E, infelizmente, nós temos essa tendência de só buscar a obedecer quando as coisas já estão meio bem precisando ser desandada, corrigidas, né? E, então, que isso seja um propósito na vida de cada um de nós, né? De não só conhecer isso e saber que isso existe e é importante para a nossa vida, para a nossa saúde, mas pôr em prática no nosso dia a dia, com a nossa família, com os nossos amigos, porque realmente isso é muito importante. Pastor, eu queria só lembrar assim, as pessoas que é claro que você pode seguir todos esses princípios e a orientação de Deus é que a gente vai ter uma vida mais saudável, né? Mas isso também não impede de você ser acometido de uma doença, e nós estamos no mundo de pecado, estamos sujeitos, né, a surgir doenças, não é porque eu sou agora um cristão, eu sou um adventista, eu não como isso, aquilo, então eu nunca vou adoecer. Não é isso, né? A gente entende que vamos viver melhor, vamos ter uma vida mais saudável, vamos chegar numa velhice com mais saúde, com mais lucidez, é isso que a gente entende. Então,
A minha luta, no caso, como a Virginia colocou, também é colocar em prática, né? Eu preciso, por exemplo, praticar exercícios, né? Eu preciso me movimentar mais, né? Eu bebo bastante água, eu gosto muito de beber água, gosto muito de ar puro. De manhã eu gosto de abrir logo as janelas, eu gosto de abrir a porta, inclusive ela não gosta muito, mas eu sou assim, entendeu? Nessa parte, mas a minha falha está com relação aos exercícios físicos. Então, Todo mundo sabe onde o sapato aperta, isso, né? então esse é o momento de aproveitar esses 10 dias e já orar para Deus me impulsionar e a gente também criar um movimento até mesmo em nossa comunidade da gente começar a fazer, olha, bora marcar uma caminhada, bora marcar aí né? A gente acaba se motivando um ao outro, né? Isso. Então, olha, você está vendo assim, eu gostei de ver aqui o Sideval e a Virginia falando das debilidades deles e eu agradeço a franqueza de vocês. Isso significa, meus amigos, que cada um de nós, a gente sabe onde a gente precisa melhorar. Comece onde você está. Vamos juntos. E a gente, como comunidade, a gente vai dando força uns para os outros e a gente vai crescer nesse aspecto também, né? Você veja que é tão complexa essa questão do conhecimento que o nosso material, esse material maravilhoso que você com certeza deve ter recebido aí na sua igreja e nós... colocamos aqui também para os nossos membros aqui da nossa comunidade, que esse nosso material, ele vem dizendo que isso cabe em um estudo. Você precisa aprofundar cada vez mais o seu conhecimento. Não é você dizer assim, eu já sei de tudo. Não. Você precisa sempre ir aprofundando, melhorando, né? Eu, por exemplo, nos últimos dias eu tenho estudado muito sobre o intestino. Nos últimos 2, 3 anos eu tenho ficado muito impressionado com a importância que o intestino tem, né? Um intestino inflamado, você não está conseguindo ter uma boa absorção dos nutrientes, né? Isso exige estudo, né, Sideval, Virginia? A gente ir aprofundando o nosso conhecimento sobre o funcionamento do nosso organismo, do nosso corpo, né? E eu acho que esse estudo é muito importante, né? A gente conhecer como o corpo funciona e não só conhecer, mas você colocou agora há pouco, conhecer e praticar. Por exemplo, eu tenho enxaqueca, né? Eu sofro de enxaqueca. Eu sei que alguns alimentos me fazem mal, chocolate, queijo, né? Então eu sei que aquilo vai... como eu tenho uma deficiência de complexo B, então o meu corpo ele tem uma dificuldade de absorver proteínas. Então se eu tiver muita proteína no meu corpo, se eu comer, por exemplo, soja, né, eu vou ter enxaqueca. Então é um estudo que já está comprovado. Eu preciso Você já conhece seu organismo, né? Eu preciso então me cuidar com relação a isso. Então às vezes as pessoas também têm outros problemas que elas precisam buscar. Por que eu tenho essa dor? Por que sempre que eu como tal coisa eu me sinto mal? Eu tenho, né, um inchaço no estômago ou dor de cabeça. Você precisa ir lá procurar se aprofundar um pouco, dar uma lida e entender o que está acontecendo. Conhecimento é tudo, né, Virginia? A gente se aprofundar e conhecer o nosso organismo e conhecer também a orientação profética, né? Com certeza. Eu, inclusive, estava comentando antes, né? Tem estudos que já comprovam, né, que você ter fé ajuda na saúde. E, com certeza, se a gente tem esse conhecimento da palavra de Deus, das orientações que Ele tem para a gente, e conhecimento do nosso corpo, se eu tem problema com lactose, alguma coisa desse sentido. Glúten, né? Glúten. Então, você já entende que o teu corpo tem esse problema, né? Então, você já vai evitar esse tipo de alimento. E buscar sempre a orientação de Deus para que a gente... E de profissionais, é óbvio, né? A gente precisa também de profissionais que nos ajudem a conhecer ainda melhor o nosso corpo e a cuidar do nosso corpo. Gente, o nosso tempo acabou. Muito obrigado, Sideval, Virginia, mas eu quero falar para você que está vendo a gente agora, dizer para você o seguinte: cada dia dessa nossa campanha, nós temos nossos motivos de oração, como eu falei aqui. Hoje o nosso motivo de oração é pedirmos a Deus poder para a gente praticar os princípios de saúde. E nós vamos também, cada dia dessa nossa campanha, orar por 5 amigos. O nosso coração está pulsando, pensando na nossa Semana Santa lá em abril. Mas a gente vai agora escolher 5 amigos. Se você não fez isso, para o que você está fazendo agora. Dá um pause nesse vídeo e pensa assim, quem são os 5 amigos que você vai influenciar? Que você vai fazer um contato via mensagem ou mesmo ligar, mandar um áudio para essa pessoa dizendo, olha, eu estou orando por você. Escolha 5 pessoas e cada dia dessa nossa campanha nós vamos estar orando por esses 5 amigos, tá bom?
e vamos pedir a Deus poder para a gente poder praticar o conhecimento que a gente já tem obtido desse tema fantástico, vida plena, princípios divinos para uma saúde integral. Eu vou pedir então para o Cideval fazer a oração final agora, por esses nossos motivos de oração, e nós vamos encerrar o nosso programa e eu vou terminar hoje fazendo um convite especial para você, tá bom? Ore com a gente, Cideval. Eu vou orar, pastor, só quero ler aqui, que está em 3 João, versículo 2. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Amém. Vamos orar? Esse é o desejo de Deus. Oremos. Nosso bom Deus e Pai, o teu desejo para nós é que tenhamos saúde, não somente a saúde espiritual, mas também a saúde física. Durante esses 10 dias estaremos orando, estaremos refletindo sobre os cuidados que devemos ter com a nossa saúde. Que o Senhor nos impulsione por meio do seu Santo Espírito para que possamos colocar em prática em nossa vida todos esses ensinamentos. Nos abençoe esta programação e nos dê a tua paz e o perdão dos nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, Cideval, Virgínia. E para você o meu convite é: não perca o tema número 2, tá bom? Acompanhe a gente aí no YouTube. Eu espero você para o nosso segundo episódio desta série fantástica dos 10 dias de oração, 10 horas de jejum. Até lá. Tchau.